A habilidade hoje é aquela mesma da aula do Centro de Mídias que teve, a última, tá? Que é caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte Portuguesa em 1808 até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira. Tá? Então, a gente vai retomar algumas atividades dessa aula, tá joia? Que está lá no caderno do aluno. Quem já fez, melhor ainda. Quem não fez, vai acompanhando, tá bom? Os materiais que eu já pedi para vocês, caderno do aluno e os demais materiais, tá? E lá na página 47 tem atividade 4. Leia o texto, analise a imagem e a fonte para responder o que se pede em seu caderno. Tá? Então, a gente vai ler um texto, ver uma imagem e ler uma fonte. Tá? Então, o texto é esse. Eu vou fazer uma leitura. Eu não. Alguém quer ler? Eu quero. Rodrigo, eu, Rodrigo. Então vai. Também queria. Velho. Ô, Tá. microfone bugado. Então, vai ler o primeiro parágrafo. Tá vendo? Tem 2 parágrafos aí, né? O primeiro parágrafo vai ler quem pediu primeiro, o segundo quem pediu em segundo, depois mais para frente, Gabriel, tem mais coisa para você ler, tá bom? Tá, beleza, beleza. Então vai, podem começar. Texto 1. No ano de 1808, a família real e a corte portuguesa, temendo a invasão das tropas de Napoleão, viram-se pressionadas a se deslocar para uma de suas colônias. Neste caso, o local escolhido foi o Brasil. Por ser uma grande medida emergencial, não houve planejamento esperado, tendo em vista o transporte de cerca de 15.000 pessoas para a cidade do Rio de Janeiro. Isso. Olha, só para relembrar, tá? Porque vocês já estão cansados de saber isso. Para nível de curiosidade, essas pessoas que vieram para cá, já chegou a ser cogitado que eram 3% da população de Portugal. Tá? Esse número está sendo revisto por pesquisas e, pelos resultados, não chegou a tanto assim, não. Tá bom? Pode continuar o segundo parágrafo, por favor. Era o Rodrigo, acho. Não, o Marcos. Então vai, Marcos. Sendo assim, ocorreu uma decisão política que surpreendeu os colonos, onde cerca de 10.000 casas foram desmarcadas com as iniciais PR, Príncipe Regente, para uso dos problemas social, já que o preço das habitações aumentou devido ao receio de se construir novas casas que poderiam ser desapropriadas sem aviso prévio. Isso. Bem, o que esse parágrafo quer dizer? Imaginem vocês, né, de acordo com o texto, 15.000 pessoas chegando ao Brasil. Em português. Tá, gente? Então, essas 15.000 pessoas chegando no Brasil, no Rio de Janeiro, tá certo que quando o Dom João chegou, primeiro chegou em Salvador, depois partiu para o Rio de Janeiro. Mas são 15.000 pessoas. Aonde que vocês acham que essas pessoas iam dormir? No barco? Eles saíram às pressas, não deu tempo de avisar, por exemplo, a colônia, olha, vamos fazer aí umas Coab aí que nós estamos chegando. Né? Então não teve isso, né? Mesmo porque não ia ser Coab, né? Ia ser condomínio fechado de luxo. Afinal de contas, quem estava vindo para o Brasil era grande parte da elite. Né? A maioria dessas pessoas que vieram para o Brasil junto com Dom João, que na época era o príncipe regente, ainda não era rei, já falei para vocês por quê. Quando eles chegaram aqui, eles tinham então que ficar em algum lugar. Então começou uma movimentação a respeito de conseguir essas moradias. E essas moradias, o governo, ao chegar aqui, iniciou um levantamento do que poderia servir
e não servir para as pessoas que chegaram de Portugal para o Brasil. E começaram a colocar essas iniciais, PR, que significa príncipe regente. Não que ele ia morar em todas as casas escolhidas, mas a corte iria, né? Então, na verdade, a maioria não, grande parte das casas escolhidas foram casas de pessoas da elite, que eram ricas, tinham dinheiro, né? Eles não queriam ficar em qualquer casa, quem era mais importante na hierarquia da corte, tá? Aí mostra que essa questão de desapropriar casas para o governo gerou um problema social, né? Agora, imagina a confusão que não foi isso. Tudo de repente, tudo de uma hora para outra, né? Então, é uma curiosidade interessante para a gente aprender e poder entender as transformações que ocorreram aqui no Brasil, que essas transformações também vieram seguidas de muitas dificuldades, muitos problemas também, tá? Esse é o texto 1. Logo em seguida, a gente tem a imagem 1, tá? Observem essa imagem. Vocês estão vendo ali uma pessoa na porta de uma casa com um documento, né, um decreto real, um representante do governo, Ô, os professor. moradores... Só um minuto. Ah. As pessoas do lado direito observando, né, ouvindo o que esse funcionário do governo estava falando, e aí na porta da casa as iniciais P e R. O título dessa imagem está escrito "Ponha-se na rua". Marcos, por que você então acha que nessa imagem o PR está... Por que o PR está escrito e o título está escrito "Ponha-se na rua"? Porque eu acho que eles não... Autorização do governo para ter essa casa aí, professor. Sim. O governo está comunicando que essa casa seria utilizada por eles, pelo governo, né? Alguém tem mais alguma outra ideia? Eu acho que seria tipo como se fosse uma charge, assim, né? Por causa que aí eles estão fazendo meio que um trocadilho, que o PR de príncipe regente, nesse caso, está sendo usado como "ponha-se na rua". Isso, exatamente isso, né? Então, na época, esse PR, ele foi interpretado de uma forma muito engraçada, né? Pela população que estava cedendo suas residências, né? Então eles falavam assim, príncipe regente é uma pinóia, isso aqui é ponha-se na rua mesmo. Né? Então olha só como que o brasileiro já era espirituoso desde muito cedo, né? Para brincar com esses problemas políticos. Né? A gente brinca, né? Lembrando que a charge é uma forma de você expressar um fato ou um acontecimento de uma forma irônica, sarcástica, engraçada, né? Todo mundo entendeu, então, por que está escrito "ponha-se na rua"? Sim. Ok, então. Vamos continuar, então, que ainda temos uma outra fonte aqui para ver. Gabriel, você lê para a gente, por favor? Sim, fonte 1. O artigo 5, início, Inciso. ensina, Inciso. inciso é 11, não é? Eu tô confuso, é 11, né? É 11, muito bem. Tá, deixa eu ler de novo, porque eu quero ver se é certo, calma aí. Ok. Fonte 1, o artigo 5 e inciso 11 da Constituição Federal afirma que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, de modo a resguardar
em caráter absoluto o postulado da inviolabilidade do domicílio, recinto sagrado da família. Isso. Quarentena tá me deixando sem ler, ó. Não tem, não, isso daqui é porque tem. Professor, seu áudio parou de pegar. Seu áudio parou de pegar. Agora voltou, né? Professor, Agora voltou. É o meu fone, é normal. Olha, então, o Gabriel, eu estava falando que quando a gente lê palavra ou escreve palavras que nunca leu ou nunca escreveu antes, a gente tem essa dificuldade, tá? Todo mundo. Inclusive, até professores têm isso, tá? Claro que por se tratar de professor que costuma ter muito contato com leitura, é mais difícil de acontecer, mas acontece, tá bom? Então, isso daí não é problema nenhum. Bom, falando nisso, nessas palavras difíceis, tem alguma coisa de palavra que vocês não entenderam aqui? O inciso. Ah, certo. Inciso é uma parte da estrutura da lei aonde são divididos alguns itens do artigo, tá? Então, às vezes, você vai ver lá o artigo 5º, tá escrito alguma coisa, e esse artigo 5º, ele é seguido por vários incisos, inciso 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então, é nada mais, nada menos do que uma estrutura na forma de você construir uma lei, tá bom? Entendeu o que é inciso? Sim. Tá, o que mais? Pra mim essa tinha dificuldade nessa. Então, eu vou continuar, tá bom? Olha, vocês têm essas fontes aí na apostila, tá? Agora eu vou passar aqui uma reflexão e se vocês precisarem retomar a imagem, essa fonte que a gente acabou de ler, o texto, vocês façam no caderno do aluno, tá? Então aí temos um item para reflexão. A ação tomada pelo governo em 1808 seria legalmente possível no Brasil atual? Legalmente no sentido de previsto em lei, tá, gente? Sim ou não? Justifique. O que vocês acham? Vamos fazer assim, ó. Nesse item A, eu vou dar 2 minutinhos para vocês escreverem. Tá bom? Então vai, começando. 2 minutinhos para vocês responderem essa questão aí no caderno de vocês. Valendo. professor, tem que copiar a pergunta, né? Não precisa não. Põe só lá a página e o item A. Beleza, Rodrigo. Mas tá na apostila isso daí. Isso, por isso que não precisa copiar.
Bom, galera, todos me ouvindo? Sim. Então vamos socializar. Quem Pode quer falar falar, o que professor? você viu? Pode. Eu acho que isso daí é igualzinho no Brasil, professor. Porque você não é dono da casa. Aí você morar na casa sem o proprietário ter noção que você tá naquela casa, o proprietário autorizou, eu acho que daí é ilegal e deve ter acontecer isso daí mesmo. Por que você acha que é ilegal? Ah, porque é o patrimônio dele, né? Não Tá, mas é. o que que dá o direito da pessoa ter um patrimônio que não pode ser tomado pelos outros? Ah, porque. Ixi, peraí, Peraí, deixa eu pensar uma resposta mais clara, eu te falo. Não, eu te ajudo, ó. Tá vendo a Hum, fonte um? A fonte tô, 1? O tô. que é isso aí? É É um o uma quê? lei. É É uma uma lei. lei. Essa é a resposta. Essa lei que a fonte 1 está mostrando, ela é uma lei de quando? De. 1988. Olha Isso. lá. Isso, olha na legenda. 1988. É a Constituição Então, da do Brasil, República. certo? Então, Ah, a Bi. nossa Constituição, a última, né? Porque o Brasil teve várias constituições. A última Constituição que está valendo é a de 1988, tá? Ela vem sofrendo algumas alterações. Algumas não, muitas alterações desde então. Desliguem o microfone aí, galera. Olha, a Constituição de 1888, então esse pedacinho está falando que ninguém pode entrar na casa do outro sem consentimento do morador, tá? Quem mais quer falar a resposta? Ô, Professor, Juan, o microfone, João. Valeu. professor, eu até posso falar, mas não sei se vai dar certo. Não, pode falar, a gente está aqui para aprender. Eu coloquei que acho que não, por causa que o Brasil já está mais atualizado agora, que ele já está com mais regras rígidas, vamos colocar assim. E isso é uma lei agora, eu acho. Isso, é uma questão de lei, né? Quem que fazia a lei naquela época que a família real portuguesa veio para o Brasil? O rei. O rei, ele decidia. Que Ele tipo que de... comentava na. Os próprios cara que vieram pro Brasil que faziam as leis. Você acha que eles iam fazer uma lei que ia prejudicar eles? Eles iam chegar e se eu tenho poder absoluto sobre a minha colônia, eu vou pegar a casa deles. Tô dando terra para eles morar, podia matar tudo eles. Isso, como que é o nome que vocês aprenderam daquelas monarquias, dessa época que a gente está estudando? Tinha um nomezinho que demonstrava porque o rei tinha muito, muito poder. Como que chamava? Aí você ferra, mano. Ah, Absolutismo, eu acho. Isso, exatamente, o absolutismo. Né? Então, observe como que os reis eram autoritários, né? Então, é mais um exemplo para ilustrar para vocês como que era esse absolutismo. Que nessa época, né, início do século XIX, já vinha num processo de perder importância, perder valores, tá? Mas Portugal ainda permanecia dessa forma, apesar de algumas reformas de pensamento iluminista na economia e na sociedade. Algumas, tá? Bom, então é isso, gente. A resposta desta pergunta seria que hoje isso não poderia acontecer, tá? Até a polícia, para entrar dentro da sua casa, tem que pedir permissão para o morador, exceto se os juízes pedir algum mandado, né? Mandado com D, viu, gente? Diferente de mandato com T de tatu, né? Mandato com T de tatu é aquele período em que o político fica no poder, né? O político, algum representante. Mandado com D de dado vem de mandar, né? Então o juiz manda, né? Então aí existem outras exceções
né, nesse exemplo que eu dei, da polícia entrar na casa dos outros, né? Mas ela não pode entrar de qualquer jeito, né? Então ela tem que ter um amparo na lei para poder fazer isso, tá? Então é óbvio que hoje, como vocês já falaram, né, a gente tem uma lei diferente do passado. Eu não diria que a lei de hoje ela é melhor ou mais desenvolvida que a do passado, né? A gente não pode comparar, senão isso daí é anacronismo, né? Anacronismo é você julgar o presente com valores, ou melhor, julgar o passado com valores do presente, né? Eu vivo ensinando isso para vocês. Mas sim, não é por causa disso que a gente deixa de criticar ou de fazer uma reflexão, tá? Tudo certo, gente? Entenderam a pergunta, a resposta? Posso tocar o barco? Pode. Pode. Tá bem, então, vamos lá. Leia os decretos a seguir para responder aos questionamentos em seu caderno. Então, mesma coisa, a gente vai ler uns decretos aqui, vocês vão ler, aliás. Quem quer ler? Tem 2. Eu quero ler um, Rodrigo. Então, quem que falou aí? Falem os nomes. Felipe. E o O outro? Rogerinho. Então vai. Mas você Fonte já 1. não leu, mano? Ah, mas ninguém pediu, eu pedi. Alguém que não leu, quer ler? Não, então vai vocês mesmo. Tá bom? Então, fonte 1, pode começar. Vai. Quer ir primeiro, Marcos? Não, deixa que eu vou. Carta Régia de 28 de janeiro de 1808. Abre os portos do Brasil ao comércio direto estratégico, com exceção dos gêneros estancados, que sejam admissíveis das alfândegas do Brasil, e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas, ou em navios estrangeiros das potências, que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa, ou em navios dos meus vassalos, pagando por entrada 24%. Isso. Ô Felipe, por que você acha que você teve dificuldade em ler esse texto? Sei lá, Rodrigo, eu não tô lendo. Ou porque tem umas palavras que eu nunca vi. Nunca viu. E ó, podem perceber, Brasil se escreve com Z? Não. Não. Será que o professor foi analfabeto e escreveu errado aqui? É que era o jeito deles falar na época. Não, é porque é a Carta Régia. Ah, é? Foi escrita bem antes. Isso. Então, Foi peraí. escrita em 1808. Não, então, peraí. Antigamente, Brasil se escrevia com Z. Sim. Não é isso? É. Ah, não. Ah, não. Eu escrevia com M antes. Olha, gente, então, como nas aulas anteriores, esse documento foi propositalmente colocado dessa forma escrito, justamente para vocês entenderem, né, que no passado havia essas diferenças na ortografia, no jeito de falar, enfim. É interessante, chama atenção, tá? Tem uma outra coisa que chama atenção aqui, que falou que não podia chegar no Brasil fazenda. Como assim? Vocês entenderam? Será que eles pegavam uma fazenda e colocavam em cima do barco? Com certeza. O que vocês acham que significa fazendas aqui? Ah, o negócio onde tem cavalo. Pois é. Mas eles vão pegar a fazenda e pôr no barco e trazer de outro país para o Brasil? Eles estão achando que é Noé? Eu acho, senhor, que é quando eles transportam os animais que viviam nas fazendas ou até mesmo as pessoas que trabalhavam lá. Bem pensado, mas não é isso. Quem mais tem alguma ideia? Talvez pode ser o território, eu não sei. Eu acho. Tá, se vocês estivessem fazendo essa atividade sozinhos e lessem esse fazendas aqui e surgisse alguma dúvida do significado, o que vocês teriam que fazer?
Pesquisar. Tá vendo como que é importante pesquisar? Mas aqui não, a gente não é o objetivo, nesse momento, vocês fazerem pesquisa sobre palavras desconhecidas, tá? Mas, então eu vou falar para vocês. Fazendas, nesse contexto onde está a palavra inserida, significa riquezas, tá? Dinheiro, capital, tá bom? Quaisquer gêneros, né? Qualquer coisa, qualquer natureza física, né? Por exemplo, roupa, sapato, alimentos. Aí depois fazendas tem a ver então com isso, com riquezas e qualquer mercadoria, tá? Vale lembrar que na nossa organização brasileira hoje existe um ministério da economia que controla, por exemplo, um monte de instituição pública que chama Fazenda, né, que tem a ver com dinheiro, tá? Então, às vezes vocês, quem no futuro, ou quem já foi e teve o privilégio de visitar lá o novo shopping em Ribeirão Preto, se você subir um pouco o novo shopping, do lado, você vai ver que tem uma coisa escrita lá que chama Secretaria da Fazenda de São Paulo. Quer dizer, então, que é uma secretaria que cuida das fazendas? Pode parecer que sim, mas não. Nesse caso, é uma secretaria do Estado de São Paulo, uma instituição pública, que, no caso, cuida do dinheiro que é arrecadado e que é gasto, tá? Então, fazenda também tem o significado de riqueza, tá? Todos entenderam? Uhum. Ótimo. Bom, depois dessa fonte, vamos ler a próxima fonte, tá? Podem ler. É o Marcos, não é? Acho que sim. Então, vai, Marcos. Marcos? Oi, voltei. Voltei. É que travou aqui. Tá, Vai, você quer Marcos. ler? Você quer ler, Marcos? Carta de lei de 16 de dezembro. Opa, peraí. Não, opa, perdão, é que eu me confundi aqui. Eleva o Estado do Brasil à graduação e categoria de reino. 1. Certo. Que desde a publicação desta carta de lei, o Estado do Brasil seja elevado à dignidade, preeminência, à denominação de reino do Brasil. 2. Peraí, professor, desculpa aí. 2. Imagina. Que os meus reinos de Portugal, Algarves e o Brasil formem de hora em diante um só e único reino debaixo do título Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves. 3. Que os títulos inerentes à coroa de Portugal e de que até agora hei feito uso de substitua em todos os diplomas, cartas de leis, alvares, provisões e actos públicos o novo título de príncipe regente do Reino Unido de Portugal e do Brasil, Algarves, de Aquém e de Além, mar em África, de Guiné e da conquista, navegação e comércio Etiópia, Arábia, Pérsia, da Índia e etc. Isso. Pois bem, tá? Esse daqui a gente não vai trabalhar nenhuma palavrinha específica agora, tá bom? Para não estragar a atividade. Continuando, nós temos a atividade A. Vamos fazê-la. Eu vou ler para vocês, acompanhem a leitura conforme eu for ler. Notoriamente, a transferência da corte portuguesa para o Brasil implicou em contentamentos e descontentamentos. Tal afirmação está relacionada, em partes, à distribuição de cargos e privilégios para aristocratas portugueses, deixando de lado as elites locais, bem à imposição de uma política de aumento de impostos para manter financeiramente a corte. Gente, antes de eu continuar a leitura dessa atividade, é importante a gente entender o que é aristocracia, tá?
Então, vamos relembrar lá do 6º ano, que é quando vocês estiveram no ensino fundamental 2, a primeira vez que vocês tiveram contato com essa palavra, aristocracia. A aristocracia são os nobres, tá? São aquelas pessoas que têm uma hierarquia elevada e que é justificada pelo sangue, pela descendência deles, né? Vocês já devem ter ouvido ou vão ouvir falar que os nobres, né, os condes, os marqueses, os barões, os duques e assim por diante, esse povo todo, eles têm o chamado sangue azul. Ou seja, eles fazem parte da aristocracia, da nobreza, tá? Como se o sangue fosse azul de verdade, né, gente? Mas era uma forma que se tinha de falar, não só na época, como até recentemente, para distinguir essa classe social, tá? Então, o que isso quer dizer? Que com a chegada da corte portuguesa no Brasil, essa aristocracia foi beneficiada em detrimento às elites que aqui no Brasil estavam, né, em específico no Rio de Janeiro, muito mais no Rio de Janeiro. O que são as elites? Elites é aquele grupo social que comanda a política de uma certa região. Normalmente, por algum recurso que as tornam poderosas, né? Nessa época era a riqueza, né? Era o ouro, tá? Por exemplo, se a gente for falar de elite local e transportar essa palavra lá para o Egito Antigo, vocês devem lembrar um pouco do Egito Antigo, as elites locais, a riqueza que tornava essas pessoas como sendo parte de uma elite, não era o dinheiro em si, porque a riqueza naquela época era o controle das terras, era o controle da terra e daquilo que a terra dava, que era o alimento, tá? Então, olha só como que a palavra elite, ela pode variar de acordo com o espaço e de acordo com o tempo, tá? Então, no Brasil, quem eram os manda-chuva aqui foram passados para trás. Você acha que eles ficaram felizes? Claro que não, né? Óbvio que não. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse contexto aí, que ele vai fazer a pergunta agora, tá? Então, lá onde eu parei depois de corte, a partir da análise das duas cartas régia vem de rei, tá? Identifique e descreva quais foram as mudanças por elas estabelecidas. Então, tanto a carta 1 quanto a carta 2, elas fizeram transformações, mudanças no Brasil. Tá? A primeira é uma coisa, a segunda é outra. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês retomarem essas cartas régias e tentar identificar. Vocês vão analisar as duas cartas régias que a gente leu e descrever o que cada uma mudou no Brasil, tá bom? Só que essa atividade, para a gente dar uma agilizada, ao invés de vocês escreverem no caderno, vocês vão grifar, tá bom? Já vou avisar que não precisa gravar mais de uma linha. Tem que ler de novo e grifar o que essas cartas estavam mudando no Brasil naquela época. Entenderam agora? Uhum. Então, manda bala. 2 minutinhos, tá bom? Valendo. Senhor, faltou 1 minuto para acabar a sua aula. 1 minuto para acabar a aula? Ixi. Caramba, velho. Não, 1 minuto Quando não. eu quero acabar a aula rápido lá no centro de sim, mim. Rodrigo. Ué, mó Acaba rapidão, 4h15. olha. Não é 3h30 que começa a nossa aula? Era, Então, né? aí acaba 4h15. 4h15 agora, professor. Ah, 4h15, tá. Bom, então, É, hora de ir embora. então vamos lá. Já tá na hora do eu- Free Fire.
Daqui a pouco eu também tenho, aliás, depois dessa eu tenho o terceiro do ensino médio, tá? Então vamos nessa. Vocês conseguiram mesmo assim, em 1 minuto, identificar essas mudanças? Consegui. Então As fala para mim. duas. Então fala. A primeira, eu grifei, abre os portos do Brasil ao comércio direto estrangeiro. Parabéns, está certo. E na fonte 2? E na fonte 2, eu coloquei desta carta de lei, o Estado do Brasil seja elevado à dignidade, preeminência e dominação de reino do Brasil. Isso, parabéns, está certo também. Olha, gente, trocando em miúdos, a fonte 1 mostra o fim do pacto colonial, o fim do exclusivismo comercial. Olha o microfone. O fim do microfone. O fim do exclusivo comercial significa, como eu já falei para vocês, o fim da obrigatoriedade do Brasil fazer comércio somente com a metrópole, que no caso era Portugal, tá? Então é óbvio que a família real vindo para cá, ela mudou um monte de coisa em benefício próprio. Afinal de contas, o governo sempre vive do imposto que as pessoas pagam. Então, para poder ter arrecadação de imposto, eles tiveram que fazer essa abertura dos portos na fonte 1, e além da abertura dos portos, transformar o Brasil como sendo parte do Reino de Portugal. Né? Então, o Brasil ele deixava de ser colônia na fonte 2 para virar parte do reino, assim como a região de Algarves, que é uma região ao sul de Portugal. Tá? Veja bem, eu quero falar para vocês é que nessa fonte 1, que ele abre os portos ao comércio internacional de 1808, todos os produtos portugueses que chegassem no Brasil teria que pagar uma taxa de 16%. Essa taxa ia para os cofres do governo, tá? Outros países teria que pagar 24%. Que nesse caso, só a Inglaterra que ia fazer comércio com o Brasil, que antes era proibido. Em 1810, galera, 2 anos depois, Portugal vai fazer outra carta régia, mudando essa taxa alfandegária, essa taxa de importação, tá? Ou seja, quanto que os produtos estrangeiros pagariam para entrar no Brasil. Portugal continuaria pagando 16%, as outras nações continuariam pagando 24%, mas teve um país que foi beneficiado em 1810, pagando somente 15% para o produto poder chegar no Brasil. Né? Ou seja, 1% a menos que Portugal, inclusive. Vocês sabem que país foi esse? Inglaterra? Parabéns, Inglaterra. Você acha que a Inglaterra ajudou Portugal à toa? De jeito nenhum. Então, meio que Portugal ficou, agora já não Portugal, né? Portugal, Brasil e Algarves, ficou devendo favores para a Inglaterra. Um deles foi esse. Tá bom? Então é isso, galera. A gente fecha a aula, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, vocês já tinham visto isso. Mas é sempre bom a gente ver com mais calma e não com a correria que é no centro de mídias. Tá joia? Gostaram? Tá. Adorei. Ô, mó boa. Eu também adorei. Então eu já vou desligando que eu preciso correr na outra aula, tá bom? Tá bom. Falou, professor. Ana, fiquem em casa e usem máscara, tá? E deixa o like e sobe muito capa, vapo. Isso, falou, Marquinhos. Joga GTA. Eu vou jogar GTA daqui a pouco. Tchau.